Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. Não vamos esquecer de se inscrever lá no canal, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, dando lá seu joinha, para que possamos continuar falando de Jesus, para Jesus e com Jesus. E hoje nós vamos falar da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a avareza. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 11. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 20. Diante do cosmo, abundante e generoso, com infinitas possibilidades de progresso e de engrandecimento, de valores, somente o ser humano se expressa com mesquinhez e avareza, preocupado com a posse efêmera, que lhe pareceria garantir a perenidade da vida e a segurança existencial. Lê do engano, a falsa conduta social de acumular para deter é remanescente do instinto primário, que se assegura da possibilidade da retenção da presa para o repasto futuro, sem dar-se conta da variedade de recursos que se encontram em torno e servirão para a preservação da vida. Essa força quase incoercível, porém ancestral, fincada no ego, responde pelos conflitos sociais e econômicos, políticos e psicológicos que arrastam multidões ao desespero, escravizando os sentimentos, as aspirações pela posse, que se expande na área da afetividade como uma herança patriarcal, de que tudo quanto se encontra à sua volta é de sua propriedade. Nesse sentido, a família, os amigos, os objetos são sempre seus, sem que, por sua vez, se permita doar aos outros. Tal condicionamento leva o indivíduo, na sua masculinidade, à prepotência sobre o feminino frágil e pecador, responsável pela sua perda do Éden mitológico. Jesus, à luz da psicologia profunda, arrebentou esse pressuposto de dominação patriarcal, realizando a superior androgenia figurativa quando harmonizou o seu ânimos com a sua anima, em perfeita identidade de conteúdos, o que lhe permitiu transitar pelos diferentes comportamentos emocionais, mantendo a mesma qualidade de conduta. Vamos refletir bem sobre isso. Jamais lhe aconteceu a predominância essencial de um conteúdo psicológico em detrimento do outro, que sempre se encarrega de contrabalançar a atitude, destacando o ser essencial e não o seu exterior. Essa dualidade será sempre vivida em tal elevação que Jesus superou o ambiente em que viveu, destacando-se pela qualidade de valores adotados e propostos sem jamais desvincular-se do programa que veio trazer ao mundo, revolucionando as mentes e preparando-as para o advento da nova era. Nessa conduta, desvelou Deus todo o amor sem a terrível herança patriarcal que o transformava em um monstro esquecido da própria criação, na qual a dualidade é fundamental para a unidade. Eliminou, assim, a futura conceituação teológica de que Deus oferecera o sangue do seu Filho para aplacar a sua própria fúria,
desse modo salvando a humanidade que a partir daí estaria justificada do seu erro ancestral. O ser humano que se teria afastado de Deus pela desobediência somente se reconciliaria com ele mediante Cristo, que seria a ponte do sacrifício em favor da redenção de todos os homens e mulheres. No estudo neotestamentário em que o homem, Jesus, lhe pede que recomende ao seu irmão para com ele dividir a herança, que era motivo de litígio entre os dois, o mestre lhe respondeu, rogando: ó homem, quem me designou para vos julgar e para fazer as vossas partilhas? Em seguida, após uma breve reflexão, ele acrescentou: tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possui. Para que ficasse inesquecível essa lição, narrou então a parábola do rico, que era dono de terras, que cuidava de ampliar a fortuna até o excesso. E quando já não mais tinha onde armazenar os haveres, propôs-se a dormir e a gozar, a desfrutar de todos os bens até a exaustão, esquecido de que, naquela noite, o Senhor da vida lhe tomaria a alma. Ressuma nessa história. Pense, medite. O patriarcado da consciência na simbologia do juiz que querem imputar a Jesus como figura masculina ancestral desencadeada, que era predominante no comportamento jurídico social daquela época. Jesus jamais veio para julgar e condenar, dividir e justificar. Isso significaria destruir o sentido profundo da sua mensagem, tornando-o trágico em sua construção de amor. Nessa postura psicológica do patriarcado remanescente, seria olvidada, esquecida a realidade do feminino, mesmo que inconscientemente, evitando a harmonia integrada que responde pelo ser perfeitamente identificado com a vida, sem injunções caprichosas ou fragmentações dominantes. Nunca Jesus foi dominado, e segundo a psicologia profunda, por representações inconscientes arquetípicas. Os seus arquétipos procediam de outras imagens ancestrais, representativas de páramos vibratórios superiores que transcendem ao entendimento comum, portanto, sem dominações fragmentadas. Dessa forma, Jesus não era Jesus, não impunha, ele não era o juiz, não impunha a lei, vivia e sofria, ensinando submissão aos códigos, mesmo quando injustos, com o objetivo de estimular cada ser a ascender aos seus patamares superiores do pensamento e da consciência, libertando-se de qualquer retenção no egoísmo ou até mesmo na inferioridade competitiva existente nos escalões inferiores da transitoriedade carnal. A questão de riqueza assumiu, na Boa Nova, uma postura relevante, porque verdadeiramente ricos não são os possuidores de coisas e volumes de ambição, mas aqueles que se fizeram pobres de espírito de avareza, de paixões inferiores, de angústias, enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia na terra com os dons da renúncia, da abnegação, do amor,
que se engrandece até a postura da caridade. Essa busca ininterrupta, a que se deve entregar o ser humano, é o desafio psicológico do autoencontro, da descoberta da realidade espiritual, do sentido profundo da existência além do campo das formas objetivas e sensuais. Assim, somente se pode entender o significado essencial da Boa Nova, a que ele veio trazer ao mundo, para que o mundo se libertasse da sua sombra coletiva e o ser humano iluminasse o seu lado escuro com a claridade da consciência lúcida, elevando-se a níveis cósmicos mais felizes e completos. A missão inteligente do ser humano na Terra é a de promover o próprio como progresso geral, e aí reside o fim da providencial da riqueza, que estimula a criatividade com fins nobres e a dignificação espiritual, mediante o que? A ampliação do pensamento que se desveste das couraças do mito para realizar obras em favor do seu crescimento emocional e moral. Através da postura de amor surge a compreensão, como aplicar-se à riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam a todos os seres, com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos, alterando assim a paisagem íntima, através das conquistas que lhes são apresentadas. A caridade, então, assume novas características, dignificando assim aquele que necessita, por facultar-lhe conquista com dignidade o pão e o lar, a educação e a saúde, por meio do próprio esforço, que investe no trabalho honrado e que lhe é facultado pelo possuidor de riquezas. Essa forma de aplicar a sã virtude da caridade faz que mais se auto-enriqueça o administrador do que apenas amealhando nos cofres da usura e da avareza, nos quais perde totalmente o significado, conforme é atribuído pela sociedade aos bens materiais. Vamos introspectar esse ensinamento. O transcurso de uma existência corporal é sempre de rápida expressão de tempo e de lugar, porquanto o carro orgânico passa com muita velocidade quando se considera a dimensão do futuro e a intemporalidade do presente. Viver-se de uma existência corporal é sempre de rápida expressão de tempo e de lugar, quando a gente considera essa dimensão. Viver-se esse presente, tempo como presente, dádiva em um constante serviço de construção interior, exercendo a ação de enriquecimento geral. É o dever até que cabe aos possuidores de riquezas, que as tornarão abençoadas pelos contributos que espalharem em torno dos seus recursos. Sempre Jesus incentivando nós a ganharmos o nosso sustento dignamente e não com ganhos de jogos e etc. Mais importante, porém, do que esses bens amoedados e acumulados em arcas ou bancos são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. A inteligência que sabe administrar a existência corporal, a memória que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, o bom, o belo, o eterno, os sentimentos do dever defluentes da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da nossa vida. São esses tesouros, sem dúvida,
mais preciosos do que os materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte, em todo o campo. A fortuna, seja como for que se manifeste, é alta a responsabilidade de que o seu detentor terá que prestar contas, inicialmente a si mesmo, pelo açodar da consciência responsável, quando desperta e impõe a culpa pelo seu mau emprego, e mediante da consciência cósmica, da qual ninguém escapa por presunção, capricho ou infantilidade emocional. Na pobreza ou na riqueza, adquire experiências valiosas que lhe devem constituir patrimônio de crescimento no rumo do infinito. Nessa marcha inexorável pela busca de Deus, ampliando assim a capacidade de servir e de amar, porquanto de um outro momento pode soar-lhe uma voz que dirá: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. E que sentido terá tudo isso quando foi ou não armazenado, senão quando aplicado com elevação e sabedoria? Vamos refletir. Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.